Então é isso, uma boa noite a todos, muita luz e muita paz, prazer em ver vocês, em escutá-los, não é? Muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado coletivo. É sempre bom aprender juntos do que sozinho, não é? Eu gosto muito mais, apesar de estudar muito sozinho, gosto muito de estudar em grupo. Muito obrigado, então, pela oportunidade que vocês me proporcionam, sei que é recíproco. Agradecemos aos nossos mentores, aos dirigentes espirituais do alto, que sempre nos acompanham nas casas espíritas que nos frequentam, que a gente frequenta, os nossos protetores e espíritos familiares. Muito obrigado. Para a harmonização e início do nosso trabalho, então, eu vou ler uma prece psicografada pelo Chico Xavier, chamada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de nenhum reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Só essa prece já daria uma aula, né? Eu faria uma aula com essa prece, de tão boa que ela é. Mais uma pessoa entrando. Então, a apresentação já está ali indexada, né, anexada na nossa tela. Eu vou começar, e aí qualquer dúvida, fiquem com os microfones fechados, e aí qualquer dúvida, alguém abre o microfone, enfim, se der um corte, se tiver algum problema, ou se vocês quiserem também guardar as dúvidas para o final, eu vou falar ali aproximadamente até as 21 horas por aí, não vou passar disso, para não ficar cansativo, e depois a gente abre uns minutos aí para dúvidas, alguém que tiver, vai anotando, vai guardando, depois é livre aí para falar quando eu terminar, mas qualquer coisa podem abrir o microfone e se manifestar. Vamos lá então, Fluido Cósmico, Evolução em Dois Mundos, livro da coleção André Luiz, psicografia do Chico Xavier. A gente vai ver um pouquinho aí, claro que não vai dar numa aula de 1 hora, é mais longo que isso, acredito. Mas por aí, plasma divino ou fluido cósmico universal, cocriação dos homens com a criação de Deus, impérios estelares, galáxias, formas atômicas, luz, calor, enfim. Então a gente começa aqui, plasma divino. Plasma divino, fluido cósmico universal, conforme Kardec o nomeou já a partir do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz, tá, na sua obra, ele usa algumas considerações. Tá? O fluido cósmico universal ou plasma divino, dentre essas variações aí, que estão todas ali, vocês podem ler, elemento primordial, hálito espiritual, hausto corpuscular, matéria primária, tem no hinduísmo também matéria primeira. Então, isso já é um tema, que esse tema fluido universal,
uma matéria primitiva que criou tudo, enfim, uma energia universal, independente dos termos que existem muitos, só o André Luiz aí tem vários citados no slide. Isso não é um tema que começou com a doutrina espírita, não. Então, sábios aí da antiguidade, de Pitágoras e antes dele, já tinham noção, dentro das suas noções limitadas e do seu aprendizado na época, dessa matéria primitiva ou desse chamado grande fluido cósmico universal. Tá? A gente pode chamar, eu gosto muito desse termo, elemento primordial. O que acontece? Uma energia primeira. Vamos entender assim para não se perder. Tudo é energia. A gente sabe disso hoje, no século XXI, aí, com a física, com a mecânica quântica, com a teoria das cordas, enfim, com todo o avanço que nós tivemos com as partículas subatômicas. Eu não sou físico também, sei muito superficialmente desses temas, apesar de gostar muito dessas aulas de espiritismo científico, mas é isso, para a gente não se perder. Há energia e energias, no plural. Tudo é energia e energias, mas a tese é que é primordial, foi o primeiro. Então vamos chamar aqui, para nos entender melhor, qual foi a primeira, o elemento primordial. Então aqui tem uma analogia, que eu também sempre repasso nas aulas, ou seja, existe um imenso oceano de luz, um imenso oceano de energia, tá? Que mergulharia e toma todas as coisas, tá? Não existe o nada. É completamente inequívoca a existência de algum vazio. Então, essa energia primeira que produziu tudo e preenche tudo, provém diretamente do quê? Do Criador, que é o único ser que poderia, então, produzi-la. A partir dessa energia, desse fluido, desse elemento primordial, através da inteligência soberana de um primeiro Criador, é manipulado essa energia primeira, esse elemento primordial, para a criação de todas as coisas. Não vamos mais à frente do que isso para não se perder. Então, indo lá para o Livro dos Espíritos, pergunta número 1, de Allan Kardec aos espíritos superiores. O que é Deus? Não quem é Deus. O que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, Deus criou tudo e é a causa primeira. E a primeira criação dele é o elemento primordial, a primeira energia. E a partir dela vão se criando todas as demais formas da criação, material, espiritual, enfim, todas provêm diretamente do Criador. Então, nele vibram e vivem constelações, nesse elemento primordial, mundos, galáxias, como peixes no oceano. Essa analogia é muito interessante para a gente ter um entendimento. A gente sabe que os peixes são seres da natureza irracionais. Eles não têm uma consciência intelectiva. Então, ele vive ali no oceano e nós temos, obviamente, a ideia que eles não sabem que eles vivem nesse oceano, não é nessa imensidão de água. É como nós vivemos, fazendo um contraponto com essa energia primordial. Nós vivemos mergulhados dentro desse elemento primordial, como se fosse um grande oceano em que nós fôssemos os peixes dessa criação em maior escala, mundo hominal, e os peixes no oceano em uma escala inferior, mundo animal. Tá dando para escutar bem aí? Sim? Sem corte, sem nada? Então tá bem. Paulo, eu não estou vendo a apresentação. Nada? Não. Só você, os demais conseguem enxergar? Paulo, aqui está tudo ok, tanto o som quanto a apresentação. Então é problema na tua tela, Vera.
Eu vou sair e não vou entrar de novo, então, tá? Tá bem, tá bem. Tá? Aqui algumas teorias, tá? Astronômicas. Universo infantil, onde grandes galáxias ainda não se haviam formado. Aí tem uma imagem aqui, não sei se vocês conseguem perceber ela bem. Tá? São galáxias distantes no campo ultraprofundo do telescópio Hubble, que até então, durante décadas, ficou aí no espaço, batendo fotos, enfim. São os corpos celestes mais distantes já observados. É onde esse telescópio super eletrônico e super avançado, agora já tem outro, né, o Deep Web, né, o James Webb, perdão, não é Deep Web, é a internet dos falsários, é o James Webb, o novo telescópio. Então, até onde o Hubble foi, até o seu limiar, ali alguns chamam de limiar do universo, mas o universo é o universo, ele é imensurável e não se chegou até aí. Então, corpos celestes mais distantes já observados, beirando 13 bilhões de anos-luz, que não dá nem para explicar também, porque 1 bilhão de anos-luz já é um absurdo. 13 mais ainda. Então, algo bastante próximo do Big Bang, onde a ciência, no campo da matéria, diz que houve uma primeira explosão, e a partir dessa primeira explosão de uma única partícula, geraram-se quintilhões de partículas, e isso foi se expandindo, e aí foi se criando o universo, as galáxias, os corpos celestes, até chegar em nós, simples mortais. Também não vamos entrar em teorias de Big Bang, até porque essas teorias são sempre revisitadas e reformuladas. Mas cientificamente é isso, aqui é só uma imagem que o Hubble nos traz de uma distância de 13 bilhões de anos-luz, nos trouxe, né, ele está desativado, como se fosse lá um universo infantil de galáxias bebês, né, as chamadas galáxias bebês, né, distantes, infinitamente distantes do nosso campo e do nosso alcance. Os espíritos revelaram, então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, que existe, então, um fluido universal, né, um elemento primordial intermediário entre o espírito e a matéria, sendo capaz, por suas inumeráveis combinações com esta e sobre a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Então, o que acontece? Estamos mergulhados nesse grande fluido universal, nesse grande elemento primordial, ou essa energia primeira, essa matéria primeva. Ela é intermediária entre o espírito, nós somos espíritos, e a matéria. Momentaneamente, todos nós reencarnados. Então, o nosso espírito, ele ocupando, prisioneiro momentaneamente desse escafandro de corpo, e esse fluido universal que toma por completo tanto o espírito quanto a matéria. Então, assim, são inumeráveis, infinitas as combinações desse fluido e dessa matéria. Então, teve a primeira e ela se multiplicou infinitamente. São as explicações e as orientações que nós temos. Multiplicou infinitamente em inumeráveis combinações. Essas inumeráveis combinações formaram tanto nós quanto outros e outras coisas, nós espíritos, e toda essa criação material que nós, matéria que a gente consegue perceber e captar pelos nossos sentidos físicos, e outras matérias, por exemplo, como a eletricidade, que a gente nem consegue captar pelos sentidos físicos. A gente sabe que ela existe porque toma um choque, trabalha com ela, se utiliza dela, mas a gente não consegue perceber, né, com a visão, com a audição, enfim. Então também não dá para ir muito adiante nisso,
O que sabemos é isso. Então, o que significa lá triângulo de Emmanuel, né? Trazendo isso. Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo, espírito, criado por Deus, simples e ignorante, princípio inteligente do universo e matéria. Então, Deus criou o espírito e a matéria. E matéria primeira, primordial, esse fluido cósmico universal. E dele são inúmeras as combinações. E essas combinações, elas podem ser manipuladas sob a ação do espírito. É o que diz aí no segundo parágrafo. Suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas. Então, quanto mais ignorante, no sentido de conhecimento, o espírito for encarnado ou desencarnado, mais rude é a manipulação dessa energia, dessas inumeráveis combinações. Quanto mais avançado na questão do conhecimento das leis soberanas, do conhecimento da vida, do conhecimento da matéria, do conhecimento da energia, mais sutil e mais inteligente é a ação do espírito, esse espírito elevado, superior, para criar na matéria. Entenderam? Aqui a gente pode fazer uma pequena analogia. Eu sempre lembro, tá? Fazendo aqui dando um exemplo claro, eu vou citar uma pessoa só, tá? O Swami é um monge, um guru, um sacerdote, enfim, indiano. Vocês podem procurar ele aí no Google depois. E é muito rica, tanto a obra dele no planeta Terra, na sua última encarnação, mas existem outros e de outros lugares também, que se vocês buscarem também na historiografia, inclusive de populações bem antigas, tá? Que tinham a capacidade, tamanha sua evolução espiritual, missionários que vieram reencarnados na Terra, de manipular essas energias, tá? Chico Xavier, por exemplo, aqui nosso é um que tinha essa capacidade. A gente sabe que pode não ter sido um espírito cientificamente extremamente avançado, mas na questão moral, sim. Tá? Mas eu vou citar um outro, um indiano, Swatya Sai Baba, ou o Grande Baba, ou o Grande Sai Baba. Então, o que acontece? Esse espírito, naquelas peregrinações, então ele criou uma obra educativa, essa era a missão dele na Índia, extraordinária. Acho que ele desencarnou, se eu não me engano, 2002 ou 2006. Nascido bem no início do século XX, e desencarna, então, dessa sua última encarnação. Aí, segundo a literatura hindu, aqueles que o estudaram, ele era a reencarnação de um Sai Baba antigo, que foi programada lá e como é que se diz, profetizada, que iria reencarnar para cumprir essa sua missão na questão da educação e tal. Então, vamos comparar Sai Baba com um marceneiro, um rude e simples marceneiro. Então, o que acontece? O marceneiro, bem rude, bem simples, bem do interior de uma comunidade, ele é contratado para construir uma mesa. Tá? Ele sabe fazer ali as coisas mais simples em marcenaria. Preparou-se para isso porque recebeu daquele ou daqueles que o criaram esse ensinamento que é legado de geração a geração. Nem estudou especificamente a marcenaria, aprendeu com outro. Mas então ele é chamado e encomendam para ele uma mesa. E ele tem que fazer uma mesa de madeira. Obviamente, ele é marceneiro. Então, ele vai lá num bosque, numa floresta, onde ele mora perto, com um machado, nem serra elétrica ele tem, com o parco e conhecimento que ele tem, mas importante, conhecimento legado da geração da sua família ou daqueles que o criaram. Ele vai lá, corta a árvore, prepara, depois começa a serrá-la, depois pega martelo,
plana, pregos, enfim, e de forma muito rústica, manipulando com as mãos, não é? Seguindo todo um processo ali educativo e pedagógico que ele recebeu dos seus ancestrais, ele vai, ou seja, levar um tempo para fazer tudo isso até que essa mesa fique pronta para entregar. Então, ou seja, aqui é o exemplo desse espírito, com um conhecimento rudimentar, não é um conhecimento bem primitivo, que faz uma mesa. Agora, ainda nos nossos tempos, com certeza existe esse tipo de pessoas ainda no nosso planeta Terra. Um conhecimento bem limitado e de forma rústica ele consegue ali manipular elementos materiais e constrói essa mesa, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, Swati Sai Baba. Swati Sai Baba é um espírito tão elevado que ele conseguia manipular pela sua inteligência esse elemento primordial, o fluido cósmico universal. Então, vocês querem ver um exemplo? Quando você visita na Índia esses gurus, esses swamis, o que acontece? Tem duas tradições. Uma delas é que você reverencie eles tocando nos seus pés, quando eles são espíritos muito elevados. E outra é a questão do presente. Você leva um presente e pede um presente, tá? E lá na Índia, a maioria dos presentes entregues ao guru e pedidos são materiais. Claro que a pessoa pode ir lá pedir a cura. Eu tenho uma palestra, se vocês procurarem no Google, ou no YouTube, perdão, eu tenho um DVD, acho que eu tenho ainda um DVD, do Divaldo Franco, foi convidado pelo Dr. Hermógenes, o pai da yoga no Brasil, a visitar o Swami Sai Baba na Índia, e foram, se eu não me engano, em 1989. E ele fez uma palestra relatando todo o processo material e o processo espiritual, os espíritos que acompanharam, os espíritos que acompanhavam Sai Baba, que acompanharam essa expedição que eles fizeram no final da década de 80 lá. Então é muito interessante essa palestra, porque Divaldo até foi lá com um problema cardíaco muito grave e tinha em Porto Alegre, em Salvador, quando morava, por instrução do próprio do próprio professor Hermógenes, que morava no Rio de Janeiro, mas era muito amigo, ele e a esposa, porque ele era muito espiritualizado e curou-se de uma doença muito grave com a yoga, e foi um grande divulgador. Há uma obra muito bacana, eu tenho, do professor Hermógenes, que é Yoga para Nervosos. Eu estudei quase o livro todo e fiz quase todos aqueles exercícios ali, e era muito nervoso. Hoje não sou mais nervoso, estou psicótico, mas o nervosismo passou, tá? Então, tirando essa bobagem, então o professor Hermógenes disse para ele, cara, tu pode... Sabe que o Swami lá, o Sai Baba, porque ele já tinha vindo à Índia, ido à Índia visitá-lo, o professor Hermógenes, e falou para o Divaldo, e o Divaldo, não tem condição de fazer uma viagem à Índia, tem aqui a Mansão do Caminho, o dinheiro é todo contado, enfim, aí ele foi convidado e por Hermógenes, o Hermógenes conseguiu um patrocínio e eles foram, não é para essa viagem por um patrocínio que o professor Hermógenes conseguiu. Tudo isso ele conta na palestra, eu estou dando spoiler, mas ele estava com um problema muito grave cardíaco. E o Divaldo era espírita, e sempre foi espírita e divulgador da doutrina, mas sempre também teve muito ceticismo com relação a outras doutrinas. É uma defesa, não ceticismo por preconceito, mas um ceticismo por defesa, por grandes gurus, por grandes eventos miraculosos, enfim. E o professor Hermógenes disse para ele o seguinte, Divaldo, tu pode evocá-lo num momento de dor, tá? Porque ele nos escuta e nos auxilia de longe. E o guru está lá na Índia, reencarnado, em matéria. E aí o Divaldo disse que um dia estava muito forte a dor, ele estava deitado, ele já estava preparando-se para dormir, e ele evoca, descrente, olha, se realmente você existe, tal, eu lhe evoco para ver se você pode dar uma aliviada e tal na minha dor. Ele fechou os olhos, desdobrou e viu
O Sai Baba, ele é uma porte físico, assim, baixinho, e um cabelão, assim, tipo aqueles americanos Black Power, né? A pele de indiano, assim, mais pro afrodescendente do que para nossa caucasiana, e tinha aquele cabelão, assim, Black Power, o cabelo muito engraçado. Aí ele veio com um manto, um manto não, como é que se diz? Vamos utilizar manto, não me lembro agora da palavra, uma túnica, enfim, cor de açafrão, um laranja, aquele mais escuro, que é desses gurus indianos. Ele entra e não fala nada, toca no peito, ele diz que passa a dor na mesma hora e ele dorme, tá? Aí ele acorda no outro dia, não tinha ido à Índia ainda, ele acorda no outro dia e diz assim, puxa, eu sonhei com isso, aquilo não foi real, eu estava sugestionado, enfim, tá. Aí teve o dia dele e tal, chegou a noite, começa a ter a dor de novo. E aí ele, vou fazer de novo, para ver se era uma sugestão, se eu estava sugestionado ou sonhei. E ele fez de novo e aconteceu novamente o mesmo evento. Entra o Swami assim pelo quarto, toca na parte ali no coração, no peito, com os 2 dedos, e ele adormece. Tá, aí ele contou isso para o professor Hermógenes, tem o patrocínio, aparece o patrocínio e eles vão para a Índia. Aí lá o seguinte, para visitar ele, era no pátio, por dia, 5.000 pessoas, no pátio do ashram, né, que era o lugar lá onde tinha as casas, enfim, o local ali onde o Swami vivia, o Sai Baba, o guru, e aí as pessoas ficavam no pátio e cada país tinha a sua congregação ali, a sua missão, né? E vinham gente, além dos indianos, de todos os países. Né? E o que acontece ali? Você ficava ali uma semana, 10 dias, 15 dias, indo todos os dias, e às vezes você não era chamado àquela missão ali de determinado país. Por quê? Porque era muita gente. Eram 5.000 por dia, então tu ia que tendo. O professor Hermógenes já tinha ido algumas vezes que eles foram chamados e outras vezes que eles não foram chamados. Então, o Divaldo foi torcendo, vamos ver se eles nos chamam. Aí passou o primeiro dia, e ele passava, era muito interessante. Aí ele passava e, por exemplo, tinham várias crianças, assim, no meio das pessoas, e ele fazia um movimento com as mãos e jogava, assim, e das mãos dele, como mágica, saía milhares de bala e caía nas crianças. E isso tem em vídeo, tem no YouTube ali, vocês conseguem ver. Aqueles são doces. Ele jogava assim, ali, fazia um movimento com a mão, tinha aquela manta, assim, aquela manga longa, os braços nus, sem camisa, sem nada por baixo. Ele fazia os movimentos e saíam das mãos dele, brotavam milhares de balas. Aí começa um exemplo da manipulação do fluido, pela inteligência e evolução espiritual daquele espírito. Ok? E aí eu sei que foi indo, e aí no último dia eles foram chamados. Ele faz assim e entra, então, para dentro do palácio, aquela missão ali do Brasil. Eles estavam em umas 20, 25 pessoas. Entram. Aí ele é recebido, ele está num tablado, assim, num troninho de aqueles tronos hindus coloridos, enfim, e as pessoas ficam embaixo, começam a se apresentar, e aí a apresentação é aquilo, né, que é a tradição, toca no pé, né, Deus abençoe e tal, o Swami. E aí o Divaldo conta que quando ele chegou próximo e tal, e ele disse assim, o Swami pergunta para ele, o que tu quer de mim? E ele disse assim, nada, só vim aqui pedir a sua bênção. E pergunta para ele, tu acredita que eu sou Deus? O Swami perguntou para ele. E ele, olha, né, com o tradutor ali, que era o professor Hermógenes, ele falava inglês. O senhor não me leva a mal, eu sou de uma... Né, explicou ali, enfim, que não acredita, que Deus era uma coisa maior. E que o Swami fala para ele também. Né? Ele disse assim, não, dentro daquilo que tu entende, você está certo. Muitos aqui me acham Deus, mas eu não sou. Eu sou uma chama grande de luz. Vocês, por exemplo, são uma chispa. E ele não fez isso para ofender.
diminuindo as pessoas, eu acredito. E Divaldo também não acreditou, mas para trazer para um entendimento nosso, eu não sou Deus, eu sou uma chama. Uma chama, o que traz uma chama? Luz, né? Então, assim, eu sou muito mais iluminado e tenho mais luz do que você, porque tenho mais tempo, tenho mais preparo, tenho mais aprendizado, tenho mais dedicação. Claro que é um espírito superior, ele tem muito mais jornada do que nós, os inferiores. Esse é o ponto, tá? Ok, e aí quando estava terminando, ele aponta ele pega 2 dedos e coloca no peito do Divaldo e diz, e o coração, como é que tá? Sem nunca eles terem se encontrado. E ele ficou espantado. Aí que ele, puxa, as evocações, então, aquilo que aconteceu nas 2 evocações era a verdade. E o coração, como é que tá? E ele toca com os 2 dedos, como ele tocou nas outras 2 vezes do quarto em Salvador. Quando ele foi tocado e o Divaldo sentiu, ele toca, e o coração, como é que tá agora? Olha, Suane, desde da última vez, nunca mais doeu. Não vai mais doer. E era um 2º infarto já do miocárdio, com problema de angina grave, e ele foi morrer agora semana passada com 90 anos, 98 anos, sem problema cardíaco. E lá já tinha tido diagnóstico que viveria 1 mês. Tem uma palestra dele em que o médico falou, daqui a 1 mês, no máximo, tu morre. Há 30 e tantos anos atrás. E ele ficou muito espantado com isso. Não é? E aí, o que acontece? O que tu quer de mim, mais uma vez? Nada, já recebi tudo, mas todos pedem alguma coisa. Mas Divaldo não quis, não pediu, mas ele via que eles pediam, principalmente os indianos, pediam relógio, pediam correntes, pediam talismãs, pediam pulseiras, pediam anéis. E o que acontece? Ele manipulava na mão, ele fazia um movimento com as mãos, novamente, mangas arregaçadas, porque a manga caía, né? Daquelas túnicas, as mangas arregaçadas. Isso tem vídeo, aí vocês podem ver. As mangas movimentando, e ele a caída das mangas, ele movimentando as mãos, aí abria assim, dava o relógio para a pessoa, funcionando, e o que era engraçado? Não tem marca. Nada tinha marca. Ele criava, não era um relógio da Nike que ele pegou lá, não. Era um relógio que ele movimentava ali. Ou seja, é o que diz ali, ó, suas inúmeras combinações lá do slide, ó, com esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas. Então ele produzia várias coisas. Tem um outro lance que ele conta também de uma senhora que foi recebida e tinha ido anteriormente, e ele deu para ela um anel que ela pediu de proteção. E ela foi uma americana, se eu não me engano, e ela foi uma europeia, uma inglesa, enfim, não vem ao caso. E aí ela estava chorando e falou, eu fui para uma viagem de férias com a minha família, e quando eu entrei no mar e mergulhei, o anel soltou-se do meu dedo e eu perdi o anel. E fiquei muito triste. E ele assim, não precisa ficar triste. Fez um movimento com a mão e ele trouxe. É esse aqui, é a sua. E o anel dela, ela tinha tido um acidente, pequeno acidente doméstico num móvel, ele tinha um arranhão nesse anel que ele deu para ela. E ele citou, esse aqui, ele olhou o anel com o arranhão. Ele não consertou aquilo, exatamente o anel que ela tinha perdido no mar, ele trouxe de volta. E isso eles testemunharam. Divaldo testemunhou. E milhares e centenas de milhares de pessoas de diversos lugares no mundo testemunharam. E Sai Baba não é um só que faz isso. Ele fazia sem precisar, porque aquilo ali era uma coisa da tradição. Como a doutrina espírita, a gente pode fazer um comparativo também, lá no início do apostolado mediúnico do Chico Xavier, que tinham os fenômenos de materializações. Há um livro, por exemplo, do espírito do médium Ranieri, que participava das reuniões com o Divaldo, materializações luminosas. Há um documentário que eu já passei para vocês aí nos grupos também, do Peixotinho, do Francisco Peixoto Lins, que com o Dr. Bezerra de Menezes materializava também. Os fenômenos de materialização acabaram
com a chegada da psicografia, da psicofonia, que é os fenômenos de incorporação, enfim. Então, a mediunidade foi evoluindo como um todo. Então, ele nunca precisou, ele não precisava fazer isso, o Swami, para provar. Era uma coisa de tradição. Mas inúmeras pessoas, em inúmeras partes, em diferentes tempos históricos no mundo, tinham esse poder, por quê? Porque eram espíritos ascensionados, espíritos iluminados. Para deixar claro para vocês, então, esse exemplo, por isso que como é que se diz aqui, a história que eu contei lá do Swami foi longa, mas é importante para vocês entender. Então, aqueles que, como nós lá, que somos marceneiros aí do universo, a gente cria a ideia na cabeça, mas tudo a gente manipula com a mão. Mágica a gente ainda não vai... eu quero tal coisa, estrala os dedos e o negócio ali vai aparecer porque eu quero. Não é assim que a criação funciona. Nós não somos co-criadores com Deus desse jeito. A gente precisa ter e tem um objetivo útil, mas quanto mais nós evoluirmos, mais preparados nós estaremos para isso. Tranquilo até aqui? Deu para escutar bem? Então vamos lá. O tempo corre, tá? Deu para entender aqui bem claro, tá? Cocriação em plano maior, tá? Que eu já entrei no tema. Então é o seguinte, esse fluido primitivo ou primordial, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, vamos lá novamente. O que acontece? Se não há o domínio do fluido cósmico universal, desse fluido primitivo, a matéria estaria sempre dispersa. Mas no nosso caso, a gente está numa casa, num apartamento, numa mesa, num computador, o espírito dentro do nosso corpo, então a matéria de várias formas condensada. Ela está condensada. Por quê? Porque inteligência ou inteligências superiores manipularam esse fluido primitivo para condensar essa matéria. Então, quando o espírito é desligado do corpo na desencarnação e retorna como luz, como energia pura ao plano verdadeiro, que é a vida maior, a vida do espírito, o corpo biológico se decompõe e a matéria se desagrega. Então, o que é o universo? Energia condensada, matéria desagregada, energia novamente. Tudo é energia. Ou está desagregado em partículas e moléculas, ou está condensada. Para condensar, lá o marceneiro, ele pega uma árvore e transforma numa mesa. Ele manipula com a mão. Mas mesmo na mão, com o martelo, com a foice, com o serrote, ele está manipulando de forma rústica que seja, e é esse fluido cósmico universal, essa matéria primitiva. Então, sem esse elemento primordial, então o estado da matéria estaria sempre sem gravidade e dispersa. Os mundos, né? Então, matéria condensada. Está lá novamente. Eu cito a obra. Emmanuel, A Caminho da Luz. O que tinha antes do planeta Terra? Poeira estelar. Sol, não é? Isso também comprovado hoje pela física e astronomia. Então, o nosso sistema solar primitivo, o Sol, uma estrela de quinta grandeza bem jovem, há 5 bilhões e tanto de anos atrás, e um monte de poeira, de explosões cósmicas, de estrelas e planetas girando ao redor desse Sol. Poeira nas estrelas. Aí Jesus é incumbido, então, como espírito superior, de criar o planeta Terra. Ele é o nosso o criador do planeta Terra, o nosso modelo e guia, não é? E o arquiteto aí do nosso pequeno arrabalde, aí o nosso mundinho azul e branco, que dá para ver do espaço, que é o planeta Terra. O que ele faz? Pelo poder do seu pensamento, pela sua energia magnética e a sua inteligência, ele condensa
essa poeira estelar e vai formando o planeta. Aí há 4,5 bilhões de anos atrás, 4,5 bilhões de anos, nós temos o embrião do que seria hoje o planeta Terra. E aí todas as convulsões, todas as extinções, que teve 5 grandes extinções até hoje, a primeira vida, toda a água que chegou do espaço no planeta Terra por pequenos cristais em intermináveis chuvas de meteoros por bilhões de anos. Isso está em evolução em 2 mundos, mas está tudo em astronomia lá, em ciência comprovado. Então, todo um processo até chegar na vida como nós conhecemos hoje. Então, uma inteligência manipula essa energia, esse elemento primordial, manipula com o elemento primordial essa matéria dispersa e cria coisas. Então, Deus criou o espírito e o universo, e nós, co-criadores com ele, organizamos e reorganizamos a matéria, com o nosso magnetismo, com a nossa inteligência, com a nossa evolução. Legal? Tá dando para entender? Seguindo. Sob a influência do Criador, espíritos puros ou devas na tradição indiana, ou arcanjos na tradição católica, hebraica, enfim, a ele agregados em processo de comunhão indescritível, operam sobre esta substância original, de onde extraem a energia para construir todos os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior. Então, Deus tem seus trabalhadores, como Cristo, que é um espírito crístico, e tem também os seus trabalhadores, e assim sucessivamente na escala evolutiva. E nós somos os líderes, os nossos trabalhadores são os animais, por exemplo, que estão em escala inferior, e nós deveríamos cuidar muito mais deles e do meio ambiente do que a gente faz hoje. Então, devas aí no sânscrito e arcanjo lá dos hebreus, né? Arcanjos, anjos, enfim. A esses agentes orientadores da criação excelsa, André Luiz denomina inteligências divinas. E aí ele categoriza, ó, no mundo maior, gloriosas, maiores e superiores. Então, o Cristo pode ser considerado uma inteligência superior, muito superior aos maiores que eles, porque, vamos lá, isso não está em lugar nenhum, mas vamos na nossa ordem astronômica de acordo com a ciência, e que está tudo correto. Nós temos o planeta. Não é? E Jesus é, por exemplo, o arquiteto e governante desse planeta e desses mundos, um espírito muito superior, o maior de todos, que já esteve aqui. Por isso ele nos coordena, porque ele é o maior. Mas há as estrelas, e existem as galáxias, e existem o universo, ou multiversos, que já existe essa teoria hoje que é trazida, por exemplo, nessa teoria das cordas que eu citei lá no início, se vocês forem pesquisar. Eu não entendo muito, não adianta me pedir muita explicação sobre isso, que não sou físico. Então, as estrelas têm o seu superior, pode ser aqui, isso eu estou trazendo no meu achômetro, pode ser esses espíritos maiores. E tem as inteligências ainda maiores, as gloriosas, aquelas que coordenam uma galáxia inteira de bilhões e trilhões de estrelas e planetas. Então, olha que interessante essa categorização aqui que André Luiz faz. Agentes divinos, arquitetos maiores e tutores espirituais. Isso é André Luiz que traz, de acordo com os ensinamentos que ele pegou lá na fonte, no plano espiritual. Então, essas inteligências gloriosas tomam esse plasma divino, esse elemento primordial, e convertem-no em habitações cósmicas. O exemplo do Cristo que eu dei, quando ele pegou a poeira cósmica e manipulou e criou o planeta Terra. E planetas, estrelas, enfim, de inúmeras e múltiplas expressões, obedecendo, óbvio, a leis já pré-determinadas pela inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas.
Então, eles manipulam, mas obedecendo certas leis, as leis soberanas do Criador. Então, habitações, depois de sendo utilizadas estrelas, planetas, luas, que se desgastam e se transformam novamente em poeira, obviamente, pois o espírito criado só pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Nosso universo conhecido, segundo André Luiz, é apenas uma pequena fração. André Luiz não traz o conhecimento para nós dos multiversos. Isso é a astronomia moderna que nos traz. Mas aqui ele já dá uma dica, que o nosso universo, que a gente nem conseguiu descobrir o limite dele ainda e achar o limite, é apenas uma pequena fração. Ou seja, o nosso universo pode ser um arrabalde, ou um ponto, ou um cisco, como dizia o Chico Xavier, em uma coisa ou em coisas ainda muito maiores. Então, miríades de estrelas e nebulosas intragalácticas se formam sob a atuação destes arquitetos maiores, encerrando a evolução em potencial em admirável e harmonioso movimento regido pela lei da gravitação universal, ou seja, tudo gravita em torno de um grande centro. Centros menores para centros maiores e centros maiores para um grande centro. Estruturam-se aí a matéria, o espaço e o tempo, que é relativo, segundo a teoria da relatividade de Einstein, já sabemos, em constante renovação, oferecendo gigantescos campos ao progresso humano. Então, quando a gente começa a ler e estudar essas coisas aqui, e por isso que eu indico para vocês lerem o Evolução em Dois Mundos. Quando eu li, eu vou ler de novo, que eu li só uma vez e já faz muito tempo, mais de 10 anos, e agora estou estudando essa matéria com vocês, porque estou reaprendendo esse processo, e isso aqui que eu estou passando é só um capítulo. Quando eu termino assim, eu digo assim, cara, velho, o que eu sei? Ah, mas tu é professor de filosofia. Ah, tu fez contabilidade. Ah, tu conhece gestão de finanças. Ah, porque tu também sabe dirigir. Tu aprendeu. Velho, o que eu sei? Quando fala dessas coisas, miríades de estrelas e nebulosas, não é? Sob a atuação de arquitetos maiores, maiores que o Cristo. Eu não consigo conceber nada maior que Jesus. Eu não consigo. Eu tenho essa limitação. Ah, não, mas tem Deus que é maior que Jesus. Eu sei, mas Jesus é palpável, né? Quase como se eu conseguisse pegar ele. Eu pego o Evangelho, segundo o Espiritismo, a minha Bíblia, parece que eu estou próximo de Cristo. De Deus, não. Não tem nada próximo. Deus é uma coisa que a gente sente. O Cristo, sim, eu estou falando a minha experiência particular. Se eu pego o Evangelho, parece que eu estou tocando na mão do Cristo. É como eu sinto. Por isso o Evangelho é muito importante na nossa vida, de importância fundamental. Mas Deus é uma coisa que está muito... Agora, eu não consigo conceber Deus, no mínimo Cristo, ou no máximo Cristo. Imagina arquitetos ainda maiores que o Cristo, em evolução. Então, esse cara, o que a gente sabe, né? Nossa, se o espírito é o que eu falo, e às vezes algumas pessoas até me olham assim com cara feia, tipo, bah, mas né, eu não concordo tanto com isso. É que eu tento fazer uma analogia, às vezes, quando eu ministro as aulas lá na Escola Básica de Espiritismo, ou faço essas aulas online, exposições, palestras público-doutrinárias, enfim, com o parco conhecimento que eu tenho, e é pouco, e é parco mesmo. Não estou falando isso por proselitismo ou por querer... Não, é pouco, eu sei quase nada. Essa é a verdade, perto de todas essas coisas. Mas, às vezes, eu falo assim, olha, nós saímos do mundo primitivo. É como se lá no mundo primitivo o nenê fosse parido, lá no primeiro dia. Hoje nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então, o nenê agora está engatinhando, mas nem ficou de pé. É a analogia que eu faço com a evolução. Então, assim, para nós chegarmos, esse nenê crescer, e nós chegarmos na universidade,
fazendo essa analogia com esse plano de evolução espiritual, nossa, cara, olha quanto tempo falta. Então, num mundo de provas e expiações que deu um passo a nível evolutivo, o planeta Terra, e nós estamos aqui porque é a sintonia que nós temos com esse plano, com esse planeta, além do karma, mas nós sintonizamos com esse planeta. Ah, por que eu não vivo num mundo melhor e superior? Porque eu não tenho a energia para sintonizar lá. A minha energia é inferior. Não primitiva lá do Homem das Cavernas. Eu dei um passo à frente nesses 4,5 bilhões de anos aí. Mas foi um passo. Então, para eu chegar lá na universidade da evolução espiritual, quantas centenas de milhares de bilhões de vidas a gente pode ter? E quanto aprendizado a gente ainda pode chegar? Porque esses também, e isso está claro na doutrina espírita, isso foi fácil de aprender com Allan Kardec no Livro dos Espíritos e no Edifício da Doutrina, que esses arquitetos maiores, esses celestiais, eles foram primitivos também. É que o tempo, às vezes, nos apavora, né? 13 bilhões de anos-luz. Não pensa como tempo. O tempo lá, a teoria da relatividade já provou. É relativo. O tempo é uma questão aqui no planeta para a gente se localizar. Então, tipo, quando a gente desencarna e passa daqui a pouco, eu tenho essa experiência palpável, por exemplo, no atendimento socorrista a espíritos sofredores, que se manifestam e começam a falar das roupas, começam a falar dos lugares, que eles recomeçam a tomar noção e já desencarnaram há séculos. E eles dizem, nossa, mas parece que foi ontem. E foi mesmo. Porque não se conta o tempo como nós contamos, é só uma questão de referência material aqui para nós, no mundo maior, ou seja, na vida maior. Lá daqui a pouco vai passar um século, como se nós contássemos aqui na erraticidade, e tu vai passar assim, puxa, né? Quanto tempo eu tô aqui? 100 anos. Nossa, já passou tudo isso? É, já passou tudo isso. Às vezes 1000 anos, milênios. Espírito também de literatura que eu pedi, que eu já li, peguei na minha mão, que eu observei. Espírito há 2, 3 mil anos desencarnados, egípcios, romanos antigos, assírios antigos. Existe essa literatura espírita séria, trazida por grandes médiuns, por grandes mentores, sendo agora resgatados para começarem uma nova jornada. 3 mil anos aí na erraticidade, vagando e parados, estacionados. Não andando para trás, mas estacionados a nível de evolução. Então é isso. Então é difícil conceber essas coisas. Essa que é a verdade. Então, tudo se renova, tá? Esse ponto aqui é muito importante, né? Estruturam-se aí a matéria, o espaço e o tempo em constante renovação, oferecendo gigantescos campos ao progresso do espírito. Então, aqui, Impérios Estelares e Galáxias, eu vou dar esse último e a gente encerra por aqui, quase 9 horas. E se vocês quiserem, retomamos a continuação na semana que vem, tá? Cada galáxia se equilibra com força gravitacional própria dela, harmonizando rotação, massa, energia e movimento por ação da engenharia celeste. Há um engenheiro celeste, ou seja, coordenando, de acordo com leis soberanas criadas, a força gravitacional dessa galáxia, que tem dentro dela bilhões de estrelas e planetas, trilhões às vezes. Então, estrelas e planetas vinculam-se a pontos centrais de atração também em órbitas adequadas. E cada um dos planetas também, e obviamente, tendo o seu tutor, o seu arquiteto, aquele que, obviamente, tem aí a responsabilidade de conduzir a evolução daquele mundo e a condução dos espíritos que evoluem e estão evoluindo naquele mundo sobre a tutela e gerência dos maiores que ele, tá? Então, 2059, isso é, assim, uma página que deu para falar do Evolução em Dois Mundos. Espero que vocês, que tenham aguçado aí a curiosidade de vocês,
para vocês começarem a ler, tá? Então, eu acho aí, se vocês quiserem continuar, tá? Eu trouxe essa ideia aí por meditação e mexendo em material. Hoje eu quero dar, durante esse ano, se eu tiver a possibilidade, algumas aulas bem variadas de outros temas e de pessoas que estudaram outros temas. É bom citar aqui, ó, essa apresentação não é criação minha, tá? Essa apresentação é do colega que eu não conheço pessoalmente, Kleber Gonçalves, tá? E foi publicada no site lá na internet chamado Seja, que é o grupo espírita, Seara Espírita Joana de Ângeles, que é um centro espírita. Esse rapaz, essa pessoa, o Kleber, deve ser trabalhador, e eu navego muito por todas essas páginas. Quando eu acho apresentações e aulas interessantes de coisas que eu já li e já tenho um conhecimento mesmo mínimo, eu baixo, tá? Então fica aberto aí para vocês para comentários e dúvidas por alguns minutos. Lá embaixo ali tem uma mãozinha, para não dar confusão, quem quiser falar, aperta a mãozinha que eu autorizo a abrir o microfone. Se abrir todo mundo junto, dá microfonia e dá bagunça. Quem é que quer comentar, ativa lá a mãozinha. Eu não tenho mãozinha. Não? Tu quer falar? Eu posso falar. Então vai. Na Netflix tem o lançamento do James Webb. Desde a criação do processo. É muito bonito. Eu já vi. O documentário do James Webb, o telescópio que eu falei errado, Deep Webb, mas não é James Webb, que substituiu agora o muito mais avançado tecnologicamente, o Hubble, que foi colocado em aposentadoria. Obrigado, Daniel. Interessante. Tá lá. E tem também, se quem quiser ver, tem o Spirit e aqueles duas sondas que foram mandadas para Marte. É muito bonito também. A Mars, né? Mars Pathfinder, né? É, o Spirit é o nome de uma sonda e do outro eu não me lembro o nome da outra sonda. Mas é muito bonito. Quem quiser ver também, eu já vi umas 3, 4 vezes. O projeto era para durar 90 dias e durou, nem vou dizer não vou dar spoiler. Mas é muito bonito. Esse eu acho que eu não vi, mas do James Webb eu vi. Não, tu vê, tu chora. É bonito. Legal. De todos, assim. Então tá. Alguém mais quer comentar alguma coisa lá sobre o tema que a gente viu hoje? Ficou muito... Até pode abrir e dizer, olha, para mim foi difícil entender essa coisa, não consegui captar. Vale? Ou seja, a gente junto chega num denominador comum e eu tenho que daqui a pouco melhorar a explicação também. Eu não sei tudo, estou aprendendo com vocês, mas que é um tema que é apaixonante, eu me apaixono pelo tema, mas é de difícil compreensão. Por quê? De difícil compreensão, principalmente, não só porque fala de física, de astronomia, de mecânica quântica, de física quântica, e quais são poucos o que entendem essas coisas e que estudaram isso, mas tem coisas que a gente nem consegue fazer termos de comparação. Né? Como eu falei lá no caso, para mim, o meu termo de comparação máximo de espírito é o Cristo. Mais do que isso, eu não consigo ir além, porque me falta a capacidade. Aí eu posso, como eu digo, Deus, né? Eu me lembro da questão de Deus, de Jung, né? Jung foi o Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo aí do século XX, ele me trouxe uma explicação de Deus que me confortou bastante. Quando ele era questionado por outros se ele acreditava em Deus, ele dizia, não, eu não acredito em Deus, eu sei que ele existe, porque eu o sinto. Então, assim, eu consigo sentir também, eu sei que algo, até porque tem essa explicação na doutrina espírita. Então, alguém criou a matéria elementar. É uma inteligência suprema que foi causa primária de todas as coisas. Então, não há termos comparativos quanto a isso. Não existe nenhuma analogia que eu possa fazer com relação a Deus, mas eu posso senti-lo. Aonde? Na beleza da criação,
nas outras pessoas, não é? Naquilo que nós co-criamos. Então, se o marceneiro lá rústico fez uma mesa linda, ali tem Deus. Naquela mesa linda, ele pegou um tronco de uma árvore e transformou numa mesa magnífica que ele fez à mão, a prego, martelo e serrote. Ali tem Deus. Num animal tem Deus. Numa árvore tem Deus. No ser humano tem Deus. Então, isso eu consigo conceber. Achou a mão, Daniel? Achei, nada que tenha uma esposa inteligente. Faz alguns anos que a gente leu bastante sobre física quântica. Então tem aquele impasse do bóson de Higgs e a teoria de cordas, né? Tipo, é o último estágio antes de chegarem na presença de Deus, que emite a massa, a massa sensível, vamos dizer assim, a condensação de energia seria o bóson de Higgs ou a teoria de cordas, dependendo da linha de estudo, né? Só que daí entra sempre aquele ponto, né? Tá, mas e quem é que dá massa ao bóson de Higgs? E quem é que dá energia à teoria de cordas? Então, os físicos ortodoxos, aqueles que não acreditam que no vácuo quântico, que, né, na física quântica eles entram no vácuo quântico, né? Que é o todo, né? Que é o uno, que é Deus. Então eles param aí, ponto. Não tem essa, tá? Mas e quem é que dá massa para o bóson de Higgs? E quem dá massa à teoria de cordas? Aí os físicos, né, que não são ortodoxos, é Deus. É essa energia primordial que emana, que sai dela, que passa no primeiro estágio, né, que hoje encontramos, que é o bóson de Higgs. Lá, aquela minúscula partícula que antes era o átomo, agora é o quark, né? Então, tá, e quem é que cria o quark? Seria a energia primordial. Né, que cada átomo tem 6 quarks, né? Tem 6 minúsculas partículas, que é a menor partícula que nós hoje conhecemos, é um quark. Claro, sem os experimentos daquelas estações subatômicas lá. Isso até hoje, né? Sempre até deixando hoje. claro. Até hoje é. Mas já tem experimentos que eles estão criando partículas menores ainda quando eles colidem quark com quark. Lá nesses supercoletores, não, como é que é o nome disso? Nesses aceleradores de partículas. Sim. Aí eles colidem quarks com quarks e nessa colisão saem minúsculas partículas ainda, mas ainda eles não classificaram elas. Mas essa é um impasse da teoria de cordas e do bóson de Higgs. Tem uma outra questão, agora eu lembrei com essa abordagem do Daniel, muito interessante. Tem uma outra questão no Livro dos Espíritos, tá? Em que me deixa muito cético com relação ao avanço da ciência nessa questão de Deus. Por quê? Porque Kardec faz lá na primeira parte uma pergunta assim: de que forma podemos conceber a existência de Deus? É mais ou menos assim a pergunta. Como podemos conceber a existência de Deus? E os espíritos respondem: não podem, porque lhes falta um sentido. Está lá, no Livro dos Espíritos. É logo ali nas primeiras páginas, quando começa a pergunta 1. Ele pergunta dos atributos, muitas coisas sobre Deus, desde a primeira pergunta, os atributos, como Deus se manifesta na criação, e aí é pela criação, eles respondem, mas essa parte de conceber, né? Como eu consigo conceber a existência de Deus? Não pode, porque lhes falta um sentido. Então, por isso o meu ceticismo, não é? Então, os aceleradores de partículas e o bóson de Higgs chegou-se a um lugar de provar a existência de Deus como partícula primeira ou partícula elementar, como eu nunca imaginaria. Eu acho que já foi um avanço extraordinário. Essa do vácuo quântico também. Mas eu acho que, tomara que eu esteja errado, que a gente vai ficar por aí. Por quê? Porque o cientista também é um ser humano. E como falta o sentido para nós, falta para eles. Então, essa concepção da existência de Deus plena é do outro lado. É na vida maior, do plano espiritual, que nós não teremos mais os sentidos materiais. Então, pelo tato, olfato, visão, audição e paladar, a gente nunca vai poder conceber
a existência de Deus, mas é tema aí para a ciência ir avançando e buscando. Quem mais? Não? Então vamos terminar. Que Vera levantou a mão. Pode falar, Vera. Não, só para dizer que eu fiquei mais tranquila, porque eu nunca consegui imaginar Deus, então não sei, não consigo. Eu não consegui te escutar, Vera. Fala mais próximo do teu microfone. Não, eu fiquei mais tranquila, porque eu nunca consegui imaginar Deus, né? E agora eu vejo que não sou só eu. Eu imagino Jesus, né? Na parte que tem as explicações, mas Deus eu também não consigo imaginar. Não, é difícil. É difícil. É isso aí. Mas a gente tá junto. É mais sentir, não é? Deus é isso. Então, eu aprendi isso muito com Jung e mais agora com Joana de Ângeles, na doutrina espírita. Então, veja Deus na sua criação. Ali ele está em tudo. Inclusive, ela tem uma terapêutica excepcional na sua coleção psicológica, que a gente já estudou aqui algumas obras e estudaremos outras. E ela diz assim, se você quer mais ou menos isso, tá? Com as minhas palavras. Se você quer acabar com o desafeto, com o problema de relacionamento com outra pessoa, enxergue Deus nela. Posso falar? Pode. Só tu quer falar hoje, né? Tu já leu obras do Amit Goswami? Não. Ele é um ótimo físico que acredita em Deus e ele aborda de uma maneira... Indiano, né? É um indiano, Amit Goswami. Naquela série do Cosmos, ele aparece bastante. Sim. Eu já vi alguns documentários dele, que são são comentários e entrevistas dos livros, né? Então, assim, não li especificamente nenhum livro, mas já escutei, assim, ó, horas e horas de palestras e coisa dele. Eu gosto dele. O Hélio Couto, tu já viu? Oi? Hélio Couto. Já li uma ou duas obras, se eu não me engano. Ele tem palestras no YouTube gratuito. Isso eu estou abordando para todos que queiram conhecer essa questão da mecânica quântica. Então, ele tem um caminho das palestras, que são 90 palestras de mais ou menos 3 horas cada uma. Eu já vi esse percurso umas 2, 3 vezes. É uma faculdade no YouTube. É uma faculdade. Como ele diz, no término, tu vai ter um salto quântico de conhecimento incalculável. E é gratuito, ele oferece gratuito na internet, na página dele. São 90, na época tinham 91 palestras de 3 horas de Só física quântica. Só de física. Só abordando física na questão da energia, na questão das partículas, dessa condensação de energia. Vamos assistir, depois a gente manda o currículo para a NASA. Não, eu já vi esse caminho. Quero ser o novo Oppenheimer lá, né? Eu não vou fazer bomba, né, para jogar nos outros. Eu levei uns 6 meses para ver. 6 meses para ver. Mas era assim... É interessante, né? Um baita conhecimento. E ele aborda todos os físicos, e tudo que ele fala está comprovado. Tipo assim, ele tem a tese dele, ele também tem uma linha lá de experimentos. A gente nunca foi para esse outro lado, né? Mas ficamos ali no vácuo quântico, no Deus, na física quântica. Ele aborda a Amit Goswami, ele gosta muito. Ele vai Niels Bohr, também outro físico. Aquele Universo Elegante também tem um livro maravilhoso de física quântica, que eu também já li. Tirson, né? O Cosmos. Então, quem quer conhecer um pouquinho, entra nesse Hélio Couto, que, claro, tem que ir com mente aberta, tem que ir sem... Para aprender, claro. A gente sempre vai para aprender. Coisa que a gente não consegue, mas vamos lá. Quem mais? Para a gente finalizar, 21h14. Marilise. Marilise, é isso? Sim, Marilise. Tudo bem, Marilise? Tudo bem. Logo que tu começou a aula, tu falou numa palavra ali que eu não entendi bem, é Suami.
Suami, Suami. SWAMI. Trazendo Suami é lá, na região deles. Para nós é guru. Ah, tá. É Era como se isso fosse um que eu tinha guru dúvida. deles lá, um sacerdote indiano. É o Suami, aquelas túnicas de açafrão, e eles vivem ali naqueles retiros, enfim. Swami Swatya Sai Baba. Aham. Entendi. Obrigada. Nada, que isso. É isso, pessoal. Então tá. Então vamos agradecendo a todos, agradecendo aos nossos guias espirituais, anjos guardiões. Agradecemos a todos os grandes tutelares da espiritualidade maior que nos trouxeram esse conhecimento, as indicações aqui citadas e seus autores espirituais, aos médiuns psicográficos, muito obrigado. Sem a proteção espiritual, sem o auxílio desses que sabem mais do que nós, não conseguiríamos dar um passo na vida em segurança. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso mestre, guia, modelo de vida maior, nos guie, nos eleve, que o seu evangelho seja o nosso caminho, verdade e vida, cuidando das nossas falhas, dos nossos tropeços. Muito obrigado, Pai, pela nossa vontade de aprender à noite, essa grande família, num grupo online. Muito obrigado por essa oportunidade. Sempre é bom aprender. Nós que estamos nos reconstruindo a cada dia, sabemos quase nada ou nada, mas somos muito gratos por isso. Que a gente possa ver cada vez mais se fica alguma lembrança de um pequeno aprendizado de toda essa hora e meia praticamente de aula, é que a gente deve conceber e ver Deus com todo o nosso coração na beleza da criação, nas pessoas, nas coisas, na natureza, nos animais, no vento, no ar, no fogo, na terra, nos elementos, para estarmos conectados com o que é grande, com o que é maior. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine, que Jesus nos abençoe. A minha gratidão a cada um de vocês. E se quiserem, e se Deus quiser, estaremos juntos novamente na semana que vem. Muita luz e muita paz. Eu gravei esse encontro, tá? Depois eu vou esperar o Google aí baixar, coloco no YouTube amanhã e passo lá o link para vocês, para quem quiser ver, tá certo? Beijo no coração, até a próxima. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite.